Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu convido que leiamos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo 31 ao versículo 37. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo 31 ao versículo 37. Como é do conhecimento dos irmãos, nós estamos trabalhando a exposição dos textos que falam milagres de Jesus Cristo. E agora nós abordaremos, desde o domingo passado, o pastor abordou sobre a questão da possessão, do milagre de Deus em libertar tais pessoas. E nós estaremos tratando também desse assunto. Acredito eu que é impossível esgotar o assunto diante de uma pregação, mas os outros pregadores, ou os próximos domingos que virão, iremos abordar mais e um vai acrescentar aquilo que se faz necessário para a apresentação do texto. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 31 ao 37, que passo a ler. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos, bem seis que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. 36 e 37 todos. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor. Deus de toda glória, Deus de todo louvor, Tu és o Santo de Israel, Tu és aquele que é o desejado das nações. Eu rogo ao Senhor nesse momento a graça para pregar Tua palavra ao Teu povo. Cada mente, cada coração, pelo poder do Espírito Santo, seja levado a comunhão, a adoração e a atenção do texto sagrado. O Espírito de Deus opera de forma poderosa nesta noite, e que o nome do Senhor seja glorificado, conhecido e exaltado no nosso meio. É a oração que faço a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto apresenta-nos a autoridade de Jesus Cristo, a autoridade do Senhor. Em primeiro momento, a autoridade do Senhor, como diz o versículo de número 31 e 32, é a autoridade que vem dele. O Senhor Jesus Cristo vai à sinagoga, e o texto fala no versículo 31 que ele ensinava, e versículo 32 que as pessoas se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. A grande diferença nas realidades, ou na realidade espiritual, é observarmos de onde procede tal autoridade. Quando conhecemos a Escritura Sagrada, quando conhecemos a Escritura do Deus Todo-Poderoso, reconhecemos que a autoridade vem dele, de Cristo Jesus. A autoridade vem de Cristo Jesus, dos seus ensinamentos, das suas orientações, do seu falar, do seu pregar, do seu anunciar a palavra do Deus Todo-Poderoso. E quando nós reconhecemos de onde emana essa autoridade, com certeza sairemos vitoriosos na guerra e na batalha espiritual que passamos e vivenciamos na terra dos viventes. Nesse contexto, o Senhor apresenta a autoridade dele, e esta autoridade vem dele, os seus ensinamentos, a sua palavra e a sua pregação. No tocante à realidade espiritual, no presente tempo, no período odierno,
Nós somos escravizados, a geração como um toda, somos escravizados pelo medo, pelo trauma, pelo aprisionamento religioso no âmbito espiritual. Quando nós não conhecemos tais coisas ou tais manifestações, nós temos a tendência de aceitarmos e sermos crédulos diante de qualquer manifestação dita como espiritual, porque não temos ainda essa base que fundamenta todo o desdobramento espiritual em todas as ramificações no meio religioso. Quem nunca teve medo, ou quem nunca foi afrontado por uma realidade espiritual, que o ímpio, que o descrente, ouve tais palavras e bate na madeira, ou qualquer outra expressão, olhar, uma atitude, fulano, beltrano, mãe de santo, pai de santo, filho de santo. O que é essa realidade espiritual? E quando nós não conhecemos o texto sagrado, a autoridade que vem de Deus, nos submetemos ao medo, porque nós aceitamos de forma passível todas essas realidades espirituais e não temos a autoridade que vem de Cristo, a autoridade que vem do Senhor para nortear toda a nossa vida no tocante à área espiritual. O Senhor, nosso amado Salvador, orienta os discípulos, orienta aqueles que lá estavam, que estavam na sinagoga, aprendendo da lei de Moisés, dos profetas. E a autoridade dele era algo impressionante. A autoridade que emanava de Cristo, que vinha do próprio Cristo, era uma autoridade que todos ficavam bestificados, porque ele era um nazareno, ele era filho de carpinteiro. Dá a entender que o texto não apresenta qual a linhagem da escola que ele participava, pois naquela época tínhamos duas escolas que predominavam no tocante à interpretação do Antigo Testamento. Mas a sua apresentação, o seu enfoque era totalmente diferenciado. E os fariseus, os religiosos falavam, que doutrina é esta? Que novidade! A escola tal não tem essa linha de interpretação, tal escola também não apresenta. Que novidade! Que abordagem, que autoridade. E ele fala com propriedade, porque ele não fala, não prega como os fariseus, como os saduceus, os mestres da lei, aqueles que tinham domínio, o monopólio teológico do Antigo Testamento. Mas aquele que é a própria autoridade apresenta a verdade de Deus. A verdade de Deus é libertadora, irmãos. A verdade de Deus quebra os grilhões, rompe as barreiras, tira as escamas dos olhos. A verdade de Deus é libertadora. Por isso que o texto fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade de Deus tem essa força, esse impacto. Não é tão somente uma percepção histórica, teológica, religiosa dos fatos. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus causa impacto. A palavra de Deus liberta os cativos. Esta autoridade vem daquele que é o Filho de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos conhecer a autoridade do Senhor, essa autoridade que vem dele. Você conhece a Bíblia Sagrada? Você conhece os escritos sagrados? Você conhece a palavra do Eterno? A Bíblia Sagrada é um livro que enfeita a sua sala, ou de fato é o alimento da sua alma. A Bíblia Sagrada é uma ferramenta de estudo, ou é uma ferramenta que te dá vida, onde você alimenta-se dela. São suas proteínas espirituais, o afago da sua alma, o acalento do seu coração, aquilo que liberta a sua vida em santificação, em libertação diária. A autoridade é do Senhor, a autoridade não é do pregador, a autoridade não é da religião, a autoridade não é da denominação, a autoridade vem de Cristo Jesus. E tudo se submete a Ele. Tudo se submete a Ele. O texto sagrado, quando os soldados foram prender o Senhor, Evangelho de João, perguntaram quem é Jesus o Nazareno. Ele disse, sou eu. E os soldados todos caíram por terra, beijaram a lona. Jesus, acredito eu, perguntou e disse, o texto fala, mas de forma até, não sei se a minha interpretação pode ser uma interpretação meio que carnal, porque parece que ele brinca com os soldados e fala assim,
E aí, eu disse que sou eu. Vai me levar, não? Tipo, levanta daí, o que você está fazendo no chão? Porque diante do Eterno, todos dobram seus joelhos. Por isso que Paulo disse que naquele dia, toda língua confessará. Paulo disse que toda boca confessará Jesus Cristo como Senhor, para a glória de Deus Pai. E essa autoridade, o crente precisa usufruir dela, para não ser refém do medo, da religiosidade vã. O medo aprisiona, como aconteceu com os nossos pais no Jardim do Éden. Quando pecaram, se esconderam. E Adão falou, eu ouvi a tua voz e fiquei com medo. Eu temi porque eu ouvi a tua voz. Então, quando nós não conhecemos, não somos orientados pela palavra de Deus, estamos à mercê do ensino errôneo, do medo, do trauma, das prisões que a religião apresenta-nos fora de Cristo. Quer viver uma vida liberta de qualquer pecado, de qualquer influência do demônio, de Satanás? Ouça o Evangelho. Viva o Evangelho. Aprenda com o Evangelho. Pois o Evangelho é libertador. Eis a autoridade que vem dele. E quando usufruímos dessa liberdade, não temeremos o mal noturno, nem a seta que voe de dia, nem a mortandade que assola meio-dia. Pois 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E aqueles que estão em Cristo não serão atingidos, porque Ele é o nosso representante. Ele é aquele que venceu. Ele é aquele que venceu a morte, o pecado e o império das trevas. Conheça a Escritura, porque a autoridade vem dEle. E a autoridade que vem dEle, nós a temos, que é a palavra de Deus. Eis o santo livro de Deus, sua santa palavra. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Versículo 33, leamos todos juntos. Achava-se 34. Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Meus amados irmãos, a autoridade do Senhor vem dele, e de fato é possível perceber também nesse versículo, nesses 2 versículos, que a autoridade está nele. Quando fala que na sinagoga, um homem possesso de espírito de demônio imundo e bradou em alta voz. E causa medo esse texto. Um santo temor. Porque esse rapaz aqui não estava na mesa de um bar. Esse rapaz não estava dentro de um prostíbulo. Esse rapaz não estava travando, realizando atividades e tendo atitudes pecaminosas. Esse rapaz estava dentro da sinagoga. Um ambiente onde a lei de Moisés era proferida com santo temor, muito mais temor do que eu e você, todos nós teríamos nos dias de hoje. Naquela época, o temor, o respeito era algo fora de sério. E aquele rapaz que estava possesso estava dentro da sinagoga. Ouvindo a lei de Moisés. Ouvindo pregadores após pregadores. Mas quando o Filho de Deus, a luz bendita, raiou, o capeta se manifestou. Porque quando o Senhor Jesus Cristo está, o mal tem que sair. Como diz o cântico, porque a unção de Deus chegou aqui. Eis o perigo, meus amados irmãos, que me causa temor. Eu sempre comunico aos irmãos que não têm oportunidade de pregar a palavra de Deus e estar em alguns grupos pequenos. Porque o fato de ouvir, o fato de observar, não pressupõe uma vida regenerada. Porque a grande diferença é que se de fato Cristo, o Senhor, for gerado em seu coração e hoje você é uma nova criatura. O ouvir o Evangelho, o ouvir a palavra de Deus, sem tê-la em seu coração como fonte de vida, como alimento da alma, e vivenciá-la diariamente, não te garante a salvação, porque a salvação
É um ato soberano de Deus, dado pelo poder do Espírito Santo a nós. E a nova vida gera novas atitudes, um novo pensar, um novo agir, um novo proceder e a libertação, de uma vez por todas. Não tem essa via de mão dupla, como se fosse indo e voltando, como se o diabo estava lá dentro, aí agora fui, liberto, e o diabo saiu, mas depois o diabo entra, depois o diabo sai, depois o diabo entra. Não é bagunça não, meu filho. Porque a Bíblia diz que uma vez libertos, pronto. Se nós conhecemos a verdade nos liberta, ponto. Este homem ouvia a palavra de Deus, ouviu o evangelho, mas quando aquele que tem autoridade pregou, o bicho se manifestou. E olha para o texto. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste para perder-nos, ou seja, nos atormentar, castigar antes do tempo. Bem sei que és o Santo de Deus. Pensa num teólogo. Ele afirmou que tu és o Santo de Deus. Ele reconheceu, porque ele, próprio demônio, espírito imundo, ele reconheceu a divindade de Cristo. Ele sabia que, de fato, Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. Tem outra passagem que, no caso, será apresentada no próximo domingo, sobre o Gadareno. Ele fala, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Por isso que Tiago, na carta de Tiago, fala, tu crê que existe um só Deus? Creio. Fizestes bem, porque os demônios creem que estremecem diante dessa afirmação. E algo que nós precisamos entender, que a autoridade nele, a autoridade do Senhor nele, habita nele. Nós reconhecemos ele como a autoridade suprema, como o Senhor dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, estrela de Davi, aquele que é a rosa de Sarão, o lírio dos vales. Ele é tudo, ele é a própria autoridade, nele está a autoridade. E o demônio reconheceu isso, disse, és tu és o poderoso, tu és aquele que é o santo de Deus, o enviado de Deus. E não pôde suportar tais palavras, porque quando o evangelho é pregado, quando a doutrina é exposta, quando o ensinamento correto é ensinado, gera libertação, gera vida. Escute o que eu vou lhe dizer. Quando reconhecemos que a autoridade vem dele e que a autoridade está nele, nós temos uma visitação da parte de Deus no tocante à libertação da nossa alma. Porque libertação, ou vencer pecados, ou qualquer outra atividade espiritual, não se dá com palavras proféticas. Eu te amarro, eu te repreendo, está neutralizado. Isso não existe, meu irmão. A única coisa que liberta crente é ensinamento do evangelho. É viver o evangelho, pregar o evangelho, obedecer o evangelho. Não tem palavra profética, me perdoe, mas eu tenho que ser sincero com você. Não existe amarrar, desenrolar, qualquer coisa desse tipo, não. É muito fácil se fosse assim. Mas o que nos liberta do poder do pecado, o que nos liberta de uma vida de escravidão, é a cruz do Calvário, a palavra de Jesus Cristo, a que vem dele. E de fato, o que pode acontecer na vida do cristão, pela sua natureza pecaminosa, a influência de Satanás. O bicho é malandro, ele ganha no papo, ele começa a ludibriar, engana. Desde o início é assim, irmãos. Ele enganou Eva com seu discurso, e entre outros. E ele usa muitas realidades teológicas, religiosas, para nos conduzir ao erro. E nós precisamos estar vacinados, iluminados pela luz do Espírito Santo, para não cairmos, para não vacilarmos e nos desviarmos da presença do Senhor. Mas eu queria, e o meu desejo, é que todos nós tenhamos não a mesma percepção que ele teve, mas que Cristo possa nascer em nossos corações e mudar a nossa vida, diferentemente de um demônio ou de um espírito imundo, que reconhece Ele como Senhor, mas não obedece, não devota a sua vida a Ele, vive em estado de rebeldia, estado de rebelião contra Deus, mas que Deus nos conceda a graça de vivermos para o Senhor, andarmos com o Senhor,
amarmos o Senhor, reconhecendo que Ele é a autoridade sobre nós, que Ele é o Santo de Deus, que Ele é o Salvador da nossa vida, que Ele é o Senhor dos nossos corações, e a nossa vida devotaremos a Ele, a nossa vida dedicaremos a Ele. Chega de carnalidade, chega de atitudes pecaminosas, agora é hora de viver para Deus, porque Ele pode vencer a carnalidade, Ele pode te dar a graça, Ele pode te dar a santificação, e Ele pode repreender esse demônio que estiver no teu ouvido te perturbando, Ele pode libertar, porque Ele é o dono de tudo e de todos, Ele é a autoridade nos céus e na terra, Ele manda e desmanda, Ele mata e ninguém pode intimá-lo, Ele dá vida e ninguém pode reclamar, porque Ele é o Deus dos céus e da terra, Ele que faz todas as coisas, e todo o inferno está debaixo da autoridade de Deus. Quando eu estava em Fortaleza, o Senhor me salvou com 17 anos. E faltando alguns meses para esse momento maravilhoso na minha vida, uma perturbação tão grande me atingiu. Eu não sabia o que era aquilo. Algo assim que me perturbava intensamente, tirava o meu sono, e eu gosto de dormir. Me acordava de madrugada, eu acho que teve um momento de síndrome do pânico, bem provável. Sempre eu achava que tinha alguém atrás de mim. Alguém querendo me pegar. Era um negócio apavorante, irmãos. Pensei até dar cabo à minha vida nesse período. E eu só tinha um David que pregava para mim, jovem da igreja, mas todos os outros todo mundo era desmanguelado, irmão, não tinha ninguém nada. Todo mundo era desorientado. E eu tinha um rapaz que ele era tipo uma outra referência espiritual. E ele era adepto da macumba, do candomblé. Rapaz, eu tô ficando doido, viu? E ele, o que é que está acontecendo? Isso assim, assado, cozido e frito. Ele olhou para mim assim e disse, sério? Ele olhou para mim e ficou 5 segundos olhando dentro do meu olho, eu esperando uma resposta, um aconselhamento. Ele olhou para mim e disse assim, olha, vou te falar uma coisa, filho. Vai para a igreja dos crentes. Procura o Deus dos crentes, que Ele vai te ajudar. Irmãos, na mesma hora eu arregalei os olhos assim, fiquei olhando para ele. Porque eu esperava ele dizer, compra um litro de cachaça, mata uma galinha. Eu pensava que ele ia me ajudar num trabalho para tirar o atraso, entendeu? Descarregar esse negócio, né? Eu pensava isso, que a gente ia comprar e tal para fazer um trabalho. Porque eu sabia o esquema desse negócio. Mas aquilo me surpreendeu muito. Me surpreendeu. Um cara que vivia tinha uma prática totalmente contrária aos princípios evangélicos, bíblicos. Ele me orientou para ir para a igreja. E ele disse assim, procure o Deus dos crentes. Rapaz, tem coisa, viu, que só Jesus faz. Viu? Porque quando Deus quer, irmãos, acontece. Você reconhece a autoridade que vem de Cristo? Este homem, sendo possesso, até o espírito imundo reconheceu a autoridade que vem dele. A autoridade que vem dele é a autoridade que nele está. E quando nós conhecemos essa autoridade, não estamos mais reféns. O povo ficou admirado, o espírito imundo, endemoniado, possesso, o cara estava encharcado de demônio, porque estava na primeira pessoa do plural. Nós temos contigo, Jesus. Era uma carrada de bicho dentro do homem, não era um, não, quer que eu tenha contigo? Nós temos contigo. Pressupõe que tinha muito demônio ali dentro. Mas eles tinham em reconhecer a autoridade do Filho de Deus. Não tenha medo, por favor, crente. Você é crente ou não é? Você conhece Deus ou não conhece Deus, o Senhor dos céus e da terra? Eu acho linda a história de Elias. Elias convoca os 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, e disse, olha, vamos aqui ver quem é Deus em Israel. Chamou 850 profetas que invocavam o demônio para dizer, olha, quem responder por fogo, quem responder com fogo em Israel é Deus. Vamos lá para o combate, lá no Monte Carmelo.
850 pessoas invocando o demônio. E ele, sozinho. Ele não tinha medo, porque ele conhecia o Deus que servia. E ele foi para o confronto. E eles clamaram, e não, Baal não respondeu. Porque de fato há um só Deus. E há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Ponto! Quando ele convocou a nação como um todo, orou ao Senhor, uma oração rápida, de 10, 15 segundos, fogo do céu caiu e consumiu o holocausto. E todos aqueles que clamavam por Baal começaram a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A autoridade que vem dele. Quando Pedro vê Cristo andando sobre as águas, disse: não tem mais, sou eu. Pedro disse: é tu mesmo, Senhor? É, então manda eu ir ter contigo. Ou seja, eu não estou acreditando muito não, mas se for o Senhor, fala que o negócio acontece. Se o Senhor mandar andar sobre as águas, o negócio vai acontecer, então manda. Aí Jesus disse: vem. E ele andou sobre as águas. Quando se conhece o Senhor, nós não temos medo de nada, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. A autoridade maior do nosso Deus. Não existe o colapso, não existe o caos. Deus está no controle de tudo. Descanse nisso. Descanse na autoridade que vem dele. Descanse na autoridade que nele está. Ele é a própria autoridade, ele é o Deus Todo-Poderoso. E não tema as retaliações, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu fiz o primeiro curso de teologia em Fortaleza, e a teologia que eu participo, que eu cursei, o bacharel em teologia, era na faculdade interdenominacional, e ela não tinha linha confessional. Então, todo mundo lá participava, vários segmentos religiosos, e tinha uma senhora lá, uma mulher, não sei porquê, mas começou a cismar comigo. É arriscado não gostar de pretinho, deve ser, não foi? Não sei. Tudo ela cismava comigo, tudo. Tudo. Eu falei assim: mas rapaz, o que é isso? E uma vez eu estava no refeitório, ela disse: olha, você me respeite. Ué. Eu não vou causar briga aqui não, mas ela falou assim, né? Não ia falar um negócio, talvez, semana passada, machucou muita gente, mas vamos lá. Ela falou: eu estou sentindo que você não gosta de mim. Eu disse: sério? Os meus guias me informaram que você não gosta de mim. Aí eu disse: então eu já sei o que é mesmo. E ela disse: você me respeite, viu? Porque toda semana eu estou sentado na mesa branca. E eu vou citar seu nome lá. Eu disse: tudo bem, minha querida, não se preocupe não, que todo dia eu falo com o homem de branco, eu também vou citar seu nome para ele, viu? Você não pode temer. O olho gordo está te incomodando? A palavra do irmão ou da irmã, do patrão, disse que não vai ser ninguém, você... É hora da Igreja Presbiteriana do Guará 2 acreditar no Deus Todo-Poderoso e não duvidar em nenhum momento. É hora de acreditarmos piamente que Ele é autoridade nos céus e na terra. E que se houver algum demônio, algum poder do mal, Deus destruirá pela autoridade do seu poder. Não é pela minha, não é pela sua, não é pela nossa, é pela autoridade do nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa autoridade nós a temos. E é a parte final desse versículo, desse texto, que nós iremos enfatizar agora. Versículo de número 36 e 37, leiamos todos juntos. Todos ficaram... A autoridade que vem dele, que nele está, de fato, emana dele. Versículo de número 35, 36 e 37, o 35 que eu vou enfatizar um pouco agora, ele pede para que o demônio se cale diante de tais declarações. O demônio sabia quem ele era. Mas o conhecimento messiânico de que Cristo era o Salvador, o Senhor,
não era para ser divulgada, a não ser pela voz do Espírito Santo, falando ao coração daqueles que ouviram a sua palavra, que ouvissem a sua palavra. E, de fato, ele sempre repreendia, nunca tinha diálogo com o demônio, nunca tinha autoridade, nunca tinha conversa com o demônio. Quando o demônio confessava, quando o demônio exemplificava com as suas palavras que ele era o Filho de Deus, ele mandava se calar. Porque Cristo e a sua autoridade só era apresentada e revelada àqueles pelos quais o Pai iria revelar através do seu Santo Espírito. Ele não queria aquela aglomeração de pessoas o endeusando ou tornando rei antes do tempo e sem a hora e a glória do próprio Deus. É por isso que ele repreende o demônio para que este se cale. E a sua autoridade foi divulgada. O seu nome foi proclamado. No versículo 36 e 37 fala que todos percorriam as cidades, ou a notícia percorria a cidade, as circunvizinhanças, falando que ele é o Filho de Deus, que a autoridade vem dele. E deste momento em diante, você pode perceber que muitos episódios de milagres e visitações é porque as pessoas ouviram falar de Jesus Cristo. Então o testemunho dele era pregado, anunciado, e as pessoas que ouviam e eram os eleitos de Deus, aqueles pelos quais Cristo morreu na cruz, de fato entendiam e tinham discernimento de que ele era o filho de Davi, o filho de Deus, o Senhor dos céus e da terra. Essa autoridade que vem dele, que nele está, emana da parte dele e convence, chama, atrai toda aquela que serve ao Senhor e que de fato quer conhecer o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso que através da pregação da palavra, através da pregação do Evangelho, liberta vidas. Por isso é que nós precisamos divulgar esse Evangelho. É por isso que nós precisamos anunciar esse Evangelho. É por isso que nós precisamos transmitir o nome de Cristo a todas as pessoas, porque o nome de Cristo é quem liberta. O Evangelho de Cristo sendo pregado traz libertação a muitas vidas, a muitas pessoas. Mas, de fato, nós só poderemos falar dessa autoridade se nós conhecermos essa autoridade, vivenciarmos a pessoa de Cristo. Aí sim nós teremos o testemunho eficaz do Espírito Santo em nós, falando das grandiosidades e dos atos poderosos do Senhor. E, de fato, meus amados irmãos, a autoridade dele deve ser observada por nós. Estes que aqui estavam ficaram admirados e comentavam entre si. Ou seja, a informação, a conversa girava em torno da pessoa de Cristo. Divulgavam Cristo, falavam de Cristo, falavam das suas obras. E nós que somos salvos, ou acreditamos, ou confessamos que somos salvos, de fato o nosso papo, a nossa conversa, tem que ter essa conotação, essa realidade, essa pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor, para que o nome dele seja conhecido, para que o nome dele seja temido e para que o nome dele seja revelado ao seu povo, às nações. A autoridade que emana dele deve ser conhecida por todos. Eis é o caminho da libertação. Eis é o caminho da autoridade que vem de Deus. Eis é o caminho da autoridade que vem do Senhor. Eis aí a autoridade que emana dele, só dele, por meio dele, como diz o texto, e para ele, são todas as coisas. Como diz o texto, a ele seja a glória eternamente. Amém. Não tenhamos medo, irmãos, sobre essas questões transcendentais, espirituais. Não fique escravo da vã religiosidade, dos falsos ensinamentos. Conheça Deus, conheça a Bíblia. Tire os seus olhos e olhe para a Escritura. Não quero adentrar muito sobre essas questões espirituais, porque cada um tem uma experiência em relação a isso, no sentido de uma percepção, mas que a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, seja o norte, seja a orientação suprema para todas as questões espirituais da nossa vida. Sem o ensinamento de Deus, sem o ensinamento da palavra, nós padeceremos. Mas se conhecermos a autoridade que Ele nos concedeu pelo texto sagrado, seremos libertados de qualquer aprisionamento religioso, intelectual ou místico. Que Jesus Cristo seja o Senhor. Que Jesus Cristo seja a autoridade suprema da sua vida. E que você saiba que demônios, espíritos imundos, o medo ou qualquer coisa desse tipo, todas foram vencidas na cruz do Calvário. Todas foram vencidas na cruz do Calvário.
A Bíblia diz em 1 João 3,8, parte B, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Se ele se manifestou para desfazer, então todas as obras do diabo foram desfeitas na cruz do Calvário. Não tem corrente, não tem campanha, não tem sapateado, não tem pulo, não tem palavra profética, não tem nada que possa nascer, crescer, ou uma nova revelação dada no meio da cristandade evangélica que possa destruir as obras do diabo. Já foram destruídas, irmãos, na cruz. Quando o crente não conhece a cruz, quando o crente não conhece Jesus Cristo, ele se torna refém das manifestações carnais e não espirituais. Mas conheça a Bíblia, conheça Cristo, que tudo ele venceu. Ele é o Senhor dos céus e da terra. E com certeza abençoará a tua vida. Mas renda-se, entregue-se a Ele totalmente. E assim você receberá da parte dele a libertação da sua alma e a libertação do seu coração. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos?